Olá, espectadores do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, iremos abordar a complexidade do conflito entre Ucrânia e Rússia e tentar responder a pergunta: por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Se você gosta de temas militares, considere inscrever-se e deixar a sua curtida, pois isso incentivará esse canal a continuar produzindo conteúdo informativo e relevante. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia é complexo devido a uma série de fatores históricos, políticos, étnicos e geopolíticos. Em primeiro lugar, há uma longa história de interconexão entre os dois países, que remonta aos tempos do Império Russo e da União Soviética, quando a Ucrânia fazia parte da esfera de influência russa. A independência da Ucrânia em 1991 trouxe à tona questões de identidade nacional e laços culturais tanto com a Rússia quanto com a Europa Ocidental. Além disso, a Ucrânia é estrategicamente importante para a Rússia, devido à sua localização geográfica e aos seus recursos naturais, especialmente no que diz respeito ao acesso ao Mar Negro e ao controle das rotas de energia. A Rússia via a expansão da União Europeia e da OTAN para a Ucrânia como uma ameaça à sua segurança nacional e à sua esfera de influência. Por outro lado, a Ucrânia busca se integrar mais com a União Europeia e a OTAN, buscando fortalecer seus laços políticos e econômicos com o Ocidente. As raízes históricas do conflito entre Rússia e Ucrânia remontam a séculos de interações entre os dois países, marcadas por períodos de cooperação e conflito. Durante séculos, a Ucrânia esteve sob influência russa, primeiro como parte do Império Russo e depois como parte da União Soviética. Essa influência moldou profundamente a identidade ucraniana e criou laços históricos e culturais entre os dois povos. No entanto, também gerou tensões, especialmente durante a era soviética, quando políticas de russificação foram implementadas na Ucrânia, suprimindo a língua e cultura ucranianas. A memória desses períodos históricos ainda inflama as tensões entre os dois países, com a Ucrânia buscando afirmar sua independência e identidade nacional, enquanto a Rússia muitas vezes vê isso como uma ameaça à sua esfera de influência. Após o colapso da União Soviética, em 1991, a Ucrânia declarou independência, que foi inicialmente recebido com relutância pela Rússia. A independência da Ucrânia marcou o início de uma nova era de relações entre os dois países, mas também trouxe à tona questões sobre a delimitação de fronteiras e laços econômicos e políticos. A independência da Ucrânia estabeleceu as bases para os conflitos posteriores, especialmente quando a Ucrânia começou a buscar uma maior integração com o Ocidente, incluindo a aproximação com a União Europeia e a OTAN, o que a Rússia vê como uma ameaça à sua segurança. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, após a destituição do presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Esse movimento foi amplamente condenado pela comunidade internacional e levou a uma série de sanções contra a Rússia. Além disso, o apoio russo a grupos separatistas no leste da Ucrânia desencadeou um conflito armado que ainda persiste. As sanções econômicas impostas à Rússia, como resultado dessas ações, afetaram as economias dos dois países e contribuíram ativamente para o clima de hostilidade hoje existente. Em 24 de fevereiro de 2022, pouco antes das 6 da manhã, horário de Moscou, Putin anunciou que havia tomado a decisão de lançar uma operação militar especial no leste da Ucrânia. Em seu discurso, ele afirmou que não havia planos para ocupar o território ucraniano, que apoiava o direito do povo da Ucrânia à autodeterminação. Ele disse que o objetivo da operação era proteger as pessoas na região predominante de língua russa, de Donbass, que, segundo Putin, há 8 anos enfrentam humilhações e genocídios perpetrados pelo regime de Kiev. Putin também afirmou que a Rússia buscava a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Minutos depois do anúncio de Putin, explosões foram relatadas em Kiev, Kharkiv, Odessa e Donbass. Imediatamente após o ataque, o presidente Zelensky anunciou a introdução da lei marcial na Ucrânia. Na mesma noite, ele ordenou uma mobilização geral de todos os homens ucranianos
entre 18 e 60 anos. As tropas russas entraram na Ucrânia de 4 direções principais: do norte, via Bielorrússia, em direção a Kiev; do nordeste, da Rússia, em direção a Kharkiv; do leste, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk; e do sul, pela região anexada da Crimeia. Afinal, por que a Rússia invadiu a Ucrânia? A tensão entre os dois países se intensificou nos últimos 30 anos, em razão da aproximação da Ucrânia do Ocidente e também por causa do desrespeito da soberania ucraniana por parte da Rússia. Portanto, pode-se dizer a grosso modo que a Rússia invadiu a Ucrânia com o propósito de combater a aproximação ucraniana com as potências ocidentais e ainda manter sua zona de influência na porção oriental do território europeu. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem desdobramentos relevantes, como grandes perdas econômicas e a reorganização dos atores internacionais. A guerra já deixou milhares de mortos e milhões de refugiados.